Abre a tua Bíblia na carta que escreveu Tiago, no capítulo de número 2, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo 14. É o texto que Deus colocou no meu coração. Nós estamos estudando a carta de Tiago de forma expositiva. E hoje estaremos no capítulo 2, no versículo de número, a partir do versículo 14. Localize, por favor, a palavra de Deus. E vamos ler juntos a palavra, a santa palavra de Deus. E eu vou colocar um tema nesse estudo. Hoje é culto de doutrina, é culto de ensino. E eu queria colocar um tema nesse estudo de hoje. E o tema vai ser: quando a fé não é fé. Vou repetir. Quando a fé não é fé. Então já sabe o que está vindo por aí, né? Já sabe. Diga para o irmão que está, já sabe, né, irmão? Pastor, negócio forte aí. Quando a fé não é fé. Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos ler todos juntos o versículo 26 numa só voz? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, estamos diante da tua palavra e esta palavra é poderosíssima para a nossa vida, Senhor. O quanto nós precisamos da sabedoria, da instrução, da iluminação e da capacitação do teu doce Espírito, para que possamos compreender a tua palavra e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Se assente, por favor. Obrigado, Juan. Pode ficar, Juan, ali, quando eu precisar, você vem me ajudar. Bom, vamos lá. Esses textos da Bíblia são extremamente importantes para o nosso estudo. Deixa eu fazer uma introdução para que aqueles que estão aqui possam estar bem entendidos do que Tiago está escrevendo. Tiago percebeu que dentro da comunidade, dentro dos crentes, daquela comunidade de crentes para a qual ele está escrevendo, havia alguns crentes que estavam argumentando que eram crentes,
mas que não tinham testemunho. Eles argumentavam, se jactavam: eu sou crente, eu tenho a fé, eu creio em Deus, mas que na prática, esta fé não era verdadeira, porque existe uma fé falsa, uma fé demoníaca e uma fé verdadeira. Tiago vai trabalhar as 3 fés aqui: a fé falsa, a fé demoníaca e a fé verdadeira. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Está preparado para ouvir sobre essas 3 fés? Vamos começar então pela falsa. A fé falsa, que aqui eu espero que aqui ninguém tenha essa fé, mas lá no tempo de Tiago, Eliseu, já haviam esta fé, que ele chama de fé morta, falsa, ineficaz, inoperante. Ele diz assim, eu acho interessante que ele começa com todo o carinho, diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obra? De que adianta você dizer que tem fé, mas não prova isso através das tuas atitudes? De que adianta bater no peito e dizer: eu sou de Deus? De que adianta cantar louvor? Eu quero Deus. Oh, que bonito! Mas na prática está demonstrando que quer Deus verdadeiramente? E é isso que Tiago está batendo na tecla. Que aproveita se alguém disser, é a fé que apenas verbaliza ela, disser que tem fé e não tiver obras. A gente precisa entender o que é obras aqui. Porque existe uma contradição aí. Alguém pode dizer que ele estava contrariando o ensino de Paulo com relação às obras, porque Paulo disse que obras não salva, e Tiago diz que... Tiago não está, em nenhum momento está contrariando o que Paulo disse. A gente precisa entender o que é obras aqui no contexto de Tiago. E obras aqui no contexto de Tiago é uma palavra grega chamada ergon, que significa ação, ato, algo que foi feito. O que Tiago está exortando é: não adianta dizer que tem fé e não demonstrar na prática. Não adianta dizer que é crente e não demonstrar com atitude. Não adianta bater no peito e mostrar a carteirinha da igreja se você não se comporta como crente. Que aproveita se alguém disser que tem fé, e ter fé aí é dizer: eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou de Jesus, sou batizado, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Batista, eu sou presbiteriano. De que adianta dizer que tem fé se não tiver as obras, ergon, que seria exatamente o quê? Ação, atitude. Não adianta. Essa fé não tem valor no reino de Deus. Se você pegar a Bíblia, você vai encontrar homens que estavam totalmente afastados de Deus, que diziam assim: eu creio em Deus. Se você sair por aí evangelizando, você vai encontrar pessoas sentadas no bar bebendo, dizendo: não, Deus, eu creio em Deus. De que adianta ele crer em Deus vivendo daquele jeito? De que adianta crer em Deus vivendo no adultério? De que adianta crer em Deus vivendo na fofoca? De que adianta crer em Deus vivendo na mentira? De que adianta crer em Deus vivendo na prostituição? Esta fé é ineficaz. A fé verdadeira que alguém tem, ela vai ser demonstrada através das tuas atitudes. As minhas e tuas atitudes vão demonstrar que a gente tem uma fé verdadeira. Quem aqui tem uma fé verdadeira, diga glória a Deus. É isso que Tiago, eu não sei se vocês estão conseguindo entender. É isso que Tiago está exatamente dizendo. Não adianta dizer que tem fé. Não adianta bater no peito e alegar que tem fé. Não, esta fé precisa ser genuína. E para esta fé ser genuína, você precisa autenticar com as tuas atitudes. Não basta apenas verbalizar. Não é suficiente. Não garante que você é salvo. O que vai garantir que você é salvo é uma fé eficaz, verdadeira, que vai ser demonstrada através das tuas atitudes, do teu comportamento, da tua forma de ser, do teu modus operandi, da tua forma de viver. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. É isso. Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, porventura será que alguém
pode ser salvo vivendo desta maneira, com uma fé inoperante? Será que alguém pode acreditar que é salvo? É isso que ele está dizendo, Tiago está dizendo. Ele está dizendo que a fé verdadeira, ela é acompanhada de atitudes. Ela é acompanhada de ações. É por isso que eu li Mateus capítulo 7, que diz o quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome, e lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, Tiago está ensinando, aqui no capítulo 2, no versículo 14, que uma fé inoperante, uma fé morta, não é a autenticação de alguém salvo. O salvo, a fé é viva. A fé é viva no coração daquele que é salvo. Então, obras ali, seria o que, pastor? Fidelidade a Deus. Obras, se alguém dizer que tem fé e não tem fidelidade, não tem obediência, não vive a palavra, a sua fé não é verdadeira, não é autêntica. Quem tem a fé verdadeira, que é dada por Deus, porque é Deus que dá a fé a nós. A Bíblia diz que a fé foi dada aos santos, a fé que uma vez foi dada aos santos, e nós temos que batalhar por ela, porque Deus nos deu de graça esta fé. Na verdade, de graça para nós, porque Jesus pagou o preço para que nós tenhamos essa fé. E esta fé, ela vai produzir em nós atitudes que vão glorificar a Deus. Esta fé vai produzir em nós atitudes que vão exaltar o Senhor. Esta fé vai fazer a gente fugir do pecado. Esta fé vai fazer a gente viver uma vida que agrada a Deus. Esta fé vai fazer a gente renunciar a muita coisa neste mundo. Esta fé verdadeira. E a falsa? A falsa não. A falsa só nos dá a condição de verbalizar ela. Ah, eu sou crente. Mas em atitudes, a fé não é autenticada. Por isso que Tiago, está dando para entender? Posso continuar ou não, pastor? Esse estudo hoje não está muito bom, não. Versículo 15. Aí ele vai citar um exemplo. Em outras palavras, ele vai dizer assim, por exemplo. Se o irmão ou irmã, ele não está se referindo a pessoas do mundo. Ele está se referindo dentro da comunidade, entre os crentes. Irmão aqui não é irmão de sangue, não. É irmão, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai. Da comunidade de crentes. Estiverem nus. Nus aqui não é no sentido literal que nós entendemos. Nus é pessoas que estão necessitadas de vestimenta. Que estão com as suas vestimentas muito desgastadas. Ou que não tem sequer um agasalho para o frio. E tiverem falta de mantimento cotidiano, que seria questões básicas para a sua sobrevivência. Arroz, no nosso contexto. Feijão, no nosso contexto. E aí a gente sabe que um irmão está passando por necessidade. E a gente é crente. Qual seria a nossa reação? Quando a gente tem a fé verdadeira? Não, irmão, não. Não, irmão, você vai passar na área de ação social da igreja. Você vai fazer um cadastro lá na igreja. Não. Quem é crente de verdade, ainda que ele tenha que dividir o quilinho de arroz dele, ele vai dividir o quilinho de arroz. Irmão, não tem muito não, mas eu tenho um pouquinho aqui, eu vou... Aleluia. Tem alguém me entendendo o que eu estou pregando? Eu estou falando para o irmão, eu não estou falando para o mundo. Se a gente for ajudar a ação social no mundo, isso não é papel da igreja, isso é papel do governo. A gente não tem como a gente sair por aí ajudando todos os pobres e necessitados que tem aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade. Isso não é papel nosso. A gente pode até fazê-lo somando com o Estado, com a prefeitura, com os órgãos competentes. Mas o papel da igreja é não permitir que nenhum de nós aqui padeça. É um ajudando o outro. É os domésticos da fé, principalmente os domésticos. Então, se eu sei que um irmão está precisando de ajuda, eu, você, nós, temos que ajudar. É muito fácil jogar para cima da igreja. Falar, não, a igreja é instituição. Vai lá na igreja. Não. A igreja somos nós.
Então, se eu tenho a fé verdadeira, a dor do outro, o sofrimento do outro, o padecimento do outro vai mexer comigo, porque eu sou crente. Quem está me entendendo, diga agora, eu tenho uma fé verdadeira. Não, irmão, vem cá que eu vou orar pelo irmão. Oh, aleluia, estou com uma fé hoje, irmão, vem cá. Senhor, envia um anjo lá com a cesta básica na casa do irmão fulano. Não, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça alguma coisa. A nossa fé verdadeira, ela tem que ser autenticada com atitude. Se eu posso ajudar. Eu posso ler um texto da Bíblia? Eu posso ler? Abre a tua Bíblia em 1 João. Bota aí na tela para a gente, por favor. 1 João capítulo 3, que vai elucidar bem o que eu estou falando aqui. 1 João, fica um pouquinho depois de Tiago. Capítulo de número 3, versículo de número 17. Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito. 1 João 3, 17. Quem achou, diga amém. Quem, pois, tiver bens do mundo, não é rico não, você tem bens do mundo, você tem condição. E vendo o seu irmão, mais uma vez a questão é do doméstico, é da comunidade, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Como uma pessoa dessa tem o amor de Deus? Se ele pode ajudar aquele irmão necessitado e fecha o coração e não ajuda. Se vê um irmão padecendo. Eu lembro um dia nós estávamos evangelizando, e nós fomos visitar uma família lá em Teresópolis, de crentes, que estavam na igreja caminhando. Chegamos lá, subimos o morro, nós fazíamos trabalho de evangelismo nas favelas do Teresópolis. Lá em Teresópolis tem umas favelas e nós fazíamos trabalhos evangelísticos à noite nas favelas frias de Teresópolis. E quando chegamos lá, um barraquinho com um cobertor na porta tampando a entrada, não tinha porta, e eles estavam dormindo no chão, sobre um papelão em chão de terra batido. Aquilo mexeu tanto conosco. Nós voltamos para a igreja. Saímos pedindo doações de cobertor, quem tinha, blusa. Juntamos e levamos lá para os irmãos. Esse é o nosso papel. Não, vamos esperar porque tem que falar com o pastor. Não, nosso papel. Alguém está precisando? É irmão em Cristo? Está padecendo? E eu posso ajudar? Por que não ajudar? A fé verdadeira vai me fazer ajudar. A fé verdadeira vai me mover a fazer alguma coisa por aquela pessoa. Eu posso não ajudar muito, mas eu posso ajudar com alguma coisa. Eu posso socorrer aquela pessoa. E por que eu faço? Porque eu sou crente. E aí a gente acha que crente, quem está mais cheio de Deus é aquele que fala em mistério, pula, vira cambalhota, planta banana. Ih, irmão, fulano está muito cheio de Deus. Não. A fé verdadeira é autenticada com atitude. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. A fé verdadeira é autenticada com ação. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Como está nele a caridade de Deus? O texto está dizendo. Vamos voltar lá em Tiago. Volte lá, por favor. Ah, pastor, esse estudo, é esse estudo. É o que Deus está falando com a gente. Ele está falando que a gente tem que entender. Olha o que diz versículo 16. Bota aí na tela para a gente, Fernanda, Gabriela. E algum de vós lhe disser, ide em paz e aquentáveis e fartáveis. Ide em paz, vai em paz, meu filho. Pastor, irmão Liseu, presbítero Denilson, irmã Fernanda, será que a senhora não tem lá um casaquinho para minha filhinha? Está tão frio, a gente não tem uma blusinha para vir na igreja. E a gente tem. Irmão, eu vou orar sobre isso. Vou ver se é da vontade de Deus. Não, meu irmão, não. Quem tem a fé verdadeira, quem é crente de verdade, oh meu Deus do céu, tem alguém entendendo. Você vai ajudar. A fé vai fazer você fazer isso. E não lhes derdes as coisas necessárias. Porque proveito virá daí. O que adianta nós dizermos que é crente? E não seguimos o mandamento de Deus, não seguimos a palavra do Senhor. E tudo empurramos para cima da igreja, para cima do pastor. E nós mesmos ficamos... Oh, não, meu irmão. Aqui ele está falando para os crentes, ele está falando para todos nós. Ele está falando para você e para mim. Que nós temos que demonstrar nossas atitudes de amor e a fé que temos através de atitudes. E não apenas, vou orar, vou orar, não. É irmão, é da comunidade, é gente nossa que está padecendo. Vamos ajudar, vamos socorrer, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso é fé verdadeira. Fé em Jesus é isso.
Não, pastor, vamos, manda para o pastor, manda lá para o departamento da ação social, fala com a irmã Dayana lá da cesta básica. Mas se eu posso ajudar, se é um caso de extrema necessidade, se é eu sabe disso, eu não preciso ficar tocando trombetas aqui. A gente já assistiu muitas famílias de chegar lá, né? Eles diziam, vamos, volta lá, pega um gás lá, vamos buscar um gás. Não pode, não pode, é servo de Deus, não pode estar fazendo comida no fogão de lenha, queimando lenha com as crianças. Não, vamos lá, busca um gás. Quem está precisando do clique também não tem, vamos correr atrás de um clique. Mas tem crente que é sanguessuga, ele só quer para ele. Pastor, o senhor não pode me dar isso não? Pastor, o senhor não pode me dar aquilo não? Pastor, mas ele mesmo não dá nada. Não ajuda em nada. Não socorre em nada. Ele só quer, é a sanguessuga. Só quer para ele, para ela. Aqui não tem não, graças a Deus, né, Eliseu? Aqui não tem não, mas graças a Deus por isso. Mas tem gente que é assim. Ele não se preocupa com ninguém. Ele não socorre ninguém. A irmã Dayana, vamos lá, irmão, a cesta básica, ajudar. Não contribui com nada. Não dá um quilinho de arroz na cesta básica. E depois quer dar discurso de religioso na igreja. A nossa igreja não ajuda ninguém. Ele mesmo não dá 1 quilo de arroz para ajudar. Não dá 250 gramas de café para ajudar na cesta básica. E fica aí com a boca cheia de palavras. Dizendo, não, mas a igreja não ajuda ninguém. Como é que vai ajudar se tem sanguessuga como você na igreja? Como é que a igreja vai ajudar? Se tem pessoa tão mesquinha dentro da igreja que não ajuda com nada e ainda quer fazer discurso de religioso, de muito piedoso. Mas Deus está vendo, Deus está vendo. Quem é quem? Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Ah, pastor, agora o senhor me ofendeu. Não, eu não estou te ofendendo. Eu estou pregando a palavra de Deus. Que a gente às vezes quer dar discurso de religioso, a gente quer dar discurso de bom samaritano, mas a gente não está fazendo nada. Não contribui com nada, não oferta com nada, não entrega um dízimo, não entrega oferta, não entrega contribuição, não tem teu nome na cesta básica, no departamento de missões, não entrega nada, ainda fica com o discurso de religioso, dizendo, nós temos que fazer alguma coisa. E temos mesmo. Mas eu louvo a Deus que tem gente que tem fé verdadeira. E quem tem a fé verdadeira contribui. Quem tem a fé verdadeira ajuda. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Hoje é culto de doutrina, vai apertar para mim e para você. Mas enquanto vai apertando, nós vamos dando glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tiago 2,16. Aí o 17 diz assim, acompanha comigo. Assim também a fé, se não tiver o quê? As obras, atitude, ação, obediência, ela é morta. É a fé morta, é a fé inoperante, é a fé sem vida. A fé, ela tem que ser autenticada com atitudes. Não, pastor, mas mesmo ouvindo isso, eu sou crente. Aí Tiago vai dizer, é? Olha o 18. Ele diz assim, mas dirá alguém, ele é tão educado que ele diz, possa ser que alguém diga, mas ele sabe que tem gente dizendo isso. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas atitudes. Porque uma coisa é querer mostrar a fé verbalizando. Eu sou crente. É mostrar a fé através da saia. É mostrar a fé através de uma Bíblia debaixo do braço. É mostrar a fé através de uma carteirinha de membro. Outra coisa é demonstrar a fé com atitude. Você não precisa dizer que é crente. Através das tuas atitudes, alguém olha e diz, é crente. Só pode ser crente. Oh meu Deus, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Será que as nossas atitudes têm autenticado a fé? Será que a forma de ser, as nossas ações tem autenticado? Porque ele dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu vou te mostrar a minha fé através, ou por meio, ou pelas minhas obras. Então, irmão, mostra que você é crente com atitude. Diga para alguém que está assim, mostra que você é crente através das tuas atitudes. Através das tuas atitudes. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite?
Mostra que você é crente através do teu comportamento. Mostra que você é crente através da forma que você age com alguém. Mostra que você é crente com o teu comportamento. Mostra, não precisa ficar dizendo que é crente. Mostra que você é crente, autentica a tua fé com as tuas atitudes. Olha o versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Não, mas alguém pode ter dito num sermão duro desse: não, eu tenho fé em Deus, eu sou crente. Aí ele diz assim: tu crê que há um só Deus? Que existe um Deus? Fazes bem. Ele está sendo irônico, porque ele diz assim: os demônios também creem. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém vai se escandalizar com o que eu vou falar. Ele está dizendo assim: os demônios são crentes. Pastor, demônio é crente? Demônio é crente. Demônio é mais crente que muito crente. Deixa eu beber uma água, peraí. Estou até nervoso. Não é possível. O que Tiago está dizendo é que os demônios creem. Se eles creem, eles são crentes. Crentes em quem? Em Deus. Eles acreditam em Deus. Porque o fato de acreditar que existe Deus não é suficiente. E se tem uma coisa que os demônios acreditam e sabem que existe, é Deus. Você fica batendo no peito aí dizendo que é crente? Grande coisa, grande coisa. O demônio é a mesma coisa, o demônio também é crente. Pastor, demônio é... Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar. Então vamos para a Bíblia. Porque alguém pode dizer: pastor, isso é heresia, o pastor é um herege. Não, vamos para a Bíblia. Fica calmo. Fica calmo que eu vou mostrar para você na Bíblia como é que os demônios são crentes. Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Você está pensando que o negócio é brincadeira, irmão? O negócio é sério. Marcos, capítulo 3. Versículo 10, bota na tela aí para a gente. Bota na tela aí, Gabi. Marcos capítulo 3, versículo 10. Porque tinha curado a muitos. Quem tinha curado a muitos? Jesus. De tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele, jogavam os enfermos em cima dele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo... Quem que está vendo quem? Os espíritos imundos estão vendo Jesus. Prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Isso é um culto. Isso é um culto. Quando eles viam Jesus, eles se prostravam e diziam: tu és o Filho de Deus. Os demônios. Quem está fazendo isso, pastor? Os demônios. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus, enquanto os religiosos da época não consideravam, Robson. Enquanto a cúpula judaica não reconhecia. Os demônios eram mais crentes do que os judeus do tempo de Jesus. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Os demônios eram mais crentes do que a cúpula judaica, que nunca reconheceu Jesus como Filho de Deus. Mas os demônios se manifestavam e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Quando eu falei que tem demônio que é mais crente do que crente da igreja, eu não estou mentindo, está na Bíblia. Vamos continuar. Eu posso continuar? Eu posso? Vai vir um negócio muito forte aí. Pode. Lucas, capítulo 8. Tem crente que vive de qualquer maneira. Não tem medo do inferno. Não, pastor, estou pensando em me desviar. Sabe, eu estou pensando, sério, sabe por quê, pastor? O senhor tem que entender, né? Mas irmão, o irmão não tem medo de... Não, pastor, eu até penso sobre esse assunto, mas... Meu irmão, tem crente que nem acredita em inferno. Isso ele demonstra através de atitude. Vive de maneira como se o inferno não existisse. Mas os demônios são mais crentes do que eles. Porque os demônios, em Lucas, capítulo de número 8,
versículo 30, diz assim. Acompanha comigo, por favor. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Olha o versículo seguinte. E rogavam-lhe, isso é uma petição. Isso é oração. O sangue de Jesus tem poder. Eles estão rogando a quem? A Jesus. E rogando para quê? Não nos mande para o inferno. Abismo é Sheol, morada dos mortos, inferno. Eles estão dizendo: não nos mande para o inferno. Então eles creem que Jesus tem poder para jogar eles no inferno. Eles creem que o inferno é uma realidade. E eles estão suplicando a misericórdia de Jesus. Meu irmão, dizendo: não nos mande para o inferno. E tem crente que vive aí, tá sambando já no inferno. E o diabo diz: não nos mande para o inferno. E crente aí, ó, vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, já com um passo lá e não acorda. Mas hoje, nesta noite, tem uma palavra de Deus para a nossa vida. É doutrina. Está com o pé já lá e não acorda, e não diz, e está brincando de ser crente. E os demônios dizendo: não nos joga lá, não nos leva para lá, porque eles sabem que o lugar é tenso. Então, mais crente que muito crente. É o que Tiago está dizendo. Tu diz que é crente? Você não está fazendo muita coisa não. Os demônios também fazem isso. Você diz que é crente? Os demônios também creem. Eu vou continuar, posso continuar? Abre a tua Bíblia em Marcos, de novo, no capítulo 5. Pastor, o senhor está quase pregando aí, dizendo que os demônios vão se converter. Não, eles não vão se converter. Eles não vão se converter. Porque a fé deles não é verdadeira. É uma fé que não é autenticada com atitudes que louvam a Deus. Mas que eles são mais crentes do que muitos crentes são. Marcos capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. No versículo de número 5 diz assim. Acompanha comigo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quem? O gadareno. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Quem adorou Jesus? O gadareno? Não é o gadareno. São os demônios que estão nele, levando ele a adorar. Olha o versículo seguinte. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O que os demônios fizeram? Adoraram Jesus. Adoraram. E dizendo assim: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem a grandeza de Jesus. Eles sabem que Jesus é o Rei da Glória. Eles sabem que Jesus é o Todo-Poderoso. Eles se submetem à autoridade de Jesus. Mas eles não fazem por fidelidade. Eles fazem porque eles sabem que todo o poder está na mão dele. Daquele que vive e reina para todos sempre. E o que Tiago está dizendo é muito sério. Que a gente precisa ter cuidado. Por isso que eu volto lá em Tiago. Eu volto em Tiago. Porque às vezes a gente se jaquitando aí de sua religiosidade. E é o que eles estavam fazendo, batendo no pé. Não, nós somos crentes. Crente desse jeito. Em outras palavras, Tiago diz assim: até o diabo é. Crente dessa maneira, com esse comportamento, até o Satanás é. Por que crente dessa maneira até o diabo é? Porque o diabo reconhece Jesus, reconhece o Senhor como Deus, reconhece a autoridade de Jesus, mas não se submete à palavra, não vive a palavra, não ama a Deus de verdade. E aí eu chamo isso de fé demoníaca. Quando alguém diz confessar o Senhor, mas tem comportamento como o diabo, a fé é demoníaca, não morta. Ele confessa, ele adora, canta louvores, oh glória a Deus, mas não se submete, não obedece.
Oh, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Diga glória a Deus aí. Volta lá, Gabi, dos demônios. É o versículo de número que nós lemos, Tiago capítulo 2. Capítulo 2. Cadê o versículo? Põe na tela aí para mim, por favor. 19. Tu crês que há um só Deus? Tu bate no peito e se fica jaquitando porque você tem fé? Fazes bem. Também os demônios o creem. Só que ele, de uma maneira bem sutil, parece que ele diz, os demônios são mais crentes que vocês, porque os demônios creem e estremecem. Porque quando ele dá uma ordem, eles não fazem por amor, mas eles fazem porque entende que ele tem autoridade. E muito crente, Deus diz, não faz, ele faz. O demônio não, Deus diz, não entra, não vai entrar. Sai, ele vai sair. Então tem demônio que é muito mais obediente que muito crente. Porque se Deus falar aqui para o demônio, sai, o demônio vai sair. Se ele falar, não entra neste lugar, ele não vai entrar, porque ele entende que Deus tem autoridade. E muita gente que confessa ter Deus no coração, Deus fala e ele não cumpre. Deus ordena e ele não cumpre. Deus orienta e ele não faz. E aí? E aí? Como é que fica a fé? Eu quero, e você também. Eu quero viver uma vida de verdade na presença de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu não quero, de maneira nenhuma, nós queremos ter uma fé como a fé do inimigo. Uma fé morta, sem vida. Uma fé que se submete pela autoridade de Deus, mas não por amor a Deus. Nós queremos nos submeter por amor ao Senhor. Eu não quero servi-lo por medo do inferno. Eu não quero servi-lo porque Ele tem a toda a autoridade. Eu quero servi-lo porque Ele deu a vida dele por mim. Porque eu o amo de coração. Porque Ele é tudo para mim, como nós cantamos. Jesus Cristo é tudo para mim. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Oh, aleluia. Faça uma oração comigo nesta noite. Diga, Deus, eu quero viver uma fé verdadeira, genuína, autêntica. Eu não quero uma fé maligna. Eu não quero uma fé morta. Eu quero uma fé viva, eficaz, produzida pelo Teu Espírito Santo na minha alma. Que não basta só bater no peito e dizer eu sou crente. Isso o demônio também faz. E eles estremecem. Mostrando o respeito que eles têm pela autoridade de Deus. É por isso que você vai ver eles suplicando, Senhor, Senhor, não deixa a gente ir para o abismo, não. Porque eles entendiam que se Jesus falasse, vai para o abismo, eles tinham que ir. E quantos crentes que não obedecem à palavra? Que não se submetem àquilo que está escrito na palavra? Se comportam pior do que esses demônios que estremecem. É isso que Tiago está dizendo. Vocês... Isso aqui não é para ninguém aqui não, pelo amor de Deus. É para aquele grupo de Tiago lá. Ele está dizendo, vocês dizem que são crentes, mas os demônios são mais crentes que vocês. Porque os demônios creem e estremecem. E vocês apenas verbalizam uma fé, mas vocês não vivem nada do que vocês dizem viver. Vocês não autenticam essa fé com atitude. Vocês não provam através das ações de vocês, da obediência, da fidelidade à palavra, que vocês são realmente crentes. E o negócio hoje ficou azedo. Ficou todo mundo. Mas eu não vou terminar aqui, porque ainda tem a fé verdadeira. Oh, aleluia. Diga para alguém, então, fique tranquilo, ainda tem a fé verdadeira. Pastor, olha, eu ia sair desse culto hoje, meu Deus, eu ia sair daqui assustado, hein? Mas tem a fé verdadeira, e esta fé verdadeira está no meu e no teu coração. Está no meu e no teu coração. Diga para alguém que está, essa fé verdadeira está no teu coração também. Diga glória a Deus. No versículo 20 ele diz assim: mas o homem vão, homem inútil, vão é um termo até engraçado, cabeça oca, cabeça vazia, sem sabedoria,
Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Uma fé que não é demonstrada através de atitude, ela é morta. Morta no grego é inoperante, sem vida, sem ação. Aí ele diz assim no versículo 21. Aí ele vai, Vinícius, citar um exemplo, para mostrar que não basta apenas verbalizar a fé, você precisa vivenciar a fé. Eu vou repetir, não basta verbalizar a fé, você precisa viver a fé. E quem ele vai usar como exemplo? Ora, se ele está falando para uma comunidade judaica, ele vai usar quem? O pai Abraão como exemplo, que para eles é o patriarca. E ele vai dizer, vamos olhar então para Abraão. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado por meio das obras, da ação, da atitude? Ou seja, ele está trazendo à memória deles o seguinte: lembra o dia que Deus chamou Abraão? E disse assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e eu farei de ti uma grande nação e vou te abençoar. Naquele momento Abraão creu em Deus. Mesmo não conhecendo Deus, ele creu em Deus. E o que autenticou que Abraão creu? Ele saiu. Ele obedeceu. É para sair de Ur dos Caldeus? É para sair. Deus mandou. Sara, junta tudo, arruma mudança e vamos embora, porque Deus mandou. E isso está demonstrando que ele creu. Não apenas, ele poderia dizer, eu criei em Deus, eu ouvi em Deus, mas o que demonstrou que ele creu? É que ele obedeceu, ele decidiu romper, ele saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. E isso fez com que ele fosse chamado amigo de Deus, porque ele decidiu obedecer a Deus. Está vendo como é que a fé tem que ser acompanhada com atitude? Deus disse, sai da tua terra. Mas interessante que o texto não fica só nisso, porque ele diz assim, ele foi justificado também quando ofereceu o quê? O seu filho Isaque. Abraão já era crente. Abraão já era servo de Deus, amigo de Deus. Aí um dia Deus chegou para Abraão, Abraão, pega o teu filho, aquele da promessa, o Isaque, que tu esperou 25 anos para nascer, leva até uma montanha que eu vou te mostrar, e lá você vai ofertar ele para mim como um sacrifício vivo, um holocausto, que é oferta queimada. Quero ver se tu é crente mesmo. Mas Senhor, eu já não te provei que eu sou crente, eu já não disse que sou crente, eu já não estou dizendo que eu sou crente para todos esses povos que eu passei. Mas eu quero que você me prove através das tuas atitudes. É assim, Senhor? É assim. Então vem cá, Isaque. Pega a lenha. Pega o fogo. Vamos subir Moriá. Porque Deus mandou eu ofertar. Oh, aleluia. Aí ele vai subindo, e ali Deus estava fazendo o quê? Nos ensinando que a fé sem obras é morta, que tem horas que Deus vai provar a nossa fé, e as nossas atitudes vão demonstrar que nós cremos realmente em Deus, que Deus realmente é verdadeiro para nós. Através das nossas atitudes nós vamos demonstrar que nós não cremos num Deus que não existe, nós cremos num Deus que existe, que é verdadeiro, e que através das minhas atitudes eu autentico a existência desse Deus. Por isso que quando ele está subindo no monte, o filho diz, Senhor, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o animal para o sacrifício? Aí o pai disse, Deus proverá, Deus há de prover. Vamos lá, meu filho, mas Deus vai prover. Fé com obras, fé com ação, fé com atitude. E ele bota o garoto no altar. E quando ele pega o cutelo para cortar aqui o pescoço, degolar como faria com um animal, Deus brada do céu e diz, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus.
Oh, me ajuda aqui, Juan, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Oh, meu Deus, o que Deus estava dizendo? Autenticou a tua fé, meu filho. As tuas atitudes autenticou que tu é crente de verdade. As tuas atitudes autenticou que tu é amigo de Deus. As tuas atitudes autenticou que tu está disposto a abrir mão do mais valioso por mim. Então eu estou autenticando a tua fé. Tu é crente de verdade, Abraão. Aleluia. Pega na mão de alguém, então ela diga: as tuas atitudes autenticam a tua fé. Não adianta apenas dizer que é crente. As tuas atitudes têm que autenticar. E todas as vezes que a gente vive como crente, Deus brada do céu e diz: está lá um crente. A fé sem ação é morta. Então não adianta dizer que é crente, não adianta apenas ter a carteirinha da igreja, não adianta apenas ser batizado, participar da ceia, ir no culto, isso é tudo muito importante. Mas eu tenho que autenticar através de atitudes. É confiar, é obedecer, renunciar. E foi isso que Abraão fez. E aí ele vai contando, versículo 22, continua aí para mim, já estou quase terminando. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras, a fé foi o quê? Ele foi crescendo na fé. Foi crescendo no meio da provação, das lutas, mas nunca negou o Senhor. Sempre firme, sempre confessando a Deus, sempre reconhecendo o Senhor, abrindo mão de coisas valiosíssimas por Deus. Isso foi fazendo ele ser aperfeiçoado. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado de quê? E por que ele foi chamado de amigo de Deus? Porque ele autenticou a fé. Através de quê, pastor? De atitudes. As atitudes de Abraão autenticaram que ele era verdadeiramente amigo de Deus. A gente vai conhecer um verdadeiro amigo não através daquilo que ele diz, mas através daquilo que ele faz. E aí, versículo 24, ele vai dizer: vedes então que o homem é justificado pelas ações, atitudes, e não somente pela fé. E no 25, aí ele vai usar outro exemplo. Parece que é um paradoxo, porque ele usou o exemplo de um pai na fé, e agora ele vai o exemplo de quem? De uma mulher imoral, ímpia, gentia, porque na comunidade também tinha gente que não era judeu. E que poderia dizer: não, mas você não é judeu. Aí ele usa Raabe. O que autenticou que Raabe era crente? O que autenticou que Raabe realmente se converteu ao Deus de Israel sem ter ninguém pregando lá para ela? No dia que os espias chegaram lá no prostíbulo, na hospedagem dela, ela disse para eles: eu reconheço que não há Deus como o Deus de vocês. Ela confessa o Deus de Israel como o único Deus. E o que autenticou que ela era crente de verdade? Ela esconde os espias. Ela poderia ter entregue os espias por rei de Jericó, mas ela colocou sua vida e da sua família em risco ao esconder os espias, porque se os espias são pegos, ela está morta e a família dela está morta. Mas ela tinha tanta fé em Deus que ela quis provar sua fé, sua crença. Ela esconde os espias. E quando alguém chega lá dizendo: passaram por aqui alguns homens, ela diz: não, não passaram não, já foram embora, já estão longe. E ela está escondendo os espias ali. E quando ela esconde os espias, no outro dia, se não me foge de memória, ela abre lá o teto, tira eles e diz: olha, sigam rápido. E aí os espias dizem para ela: olha, nós vamos deixar um fio de escarlata, um cordão de escarlata. Você prende ele na janela, é vermelho. E a casa que tiver com cordão, traz a tua família, traz os teus pais, traz teus irmãos, traz todos para dentro da casa, porque a casa que tiver com a marca do cordão vermelho
esta casa vai ser preservada. E aí, irmão, o que ela fez? Ela não ficou apenas na verbalização da fé, ela pegou o cordão, amarrou na janela e creu que Deus poderia livrá-la. E a única família que foi preservada em Jericó foi a casa dela, foi a família dela. Oh meu Deus, por quê? Porque ela autenticou a fé dela, através de uma atitude, ela autenticou que era crente. Não basta dizer que é crente, tem que ser provado através de atitudes. É por isso que ele diz, capítulo de número 2, 25. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho. Versículo 26, diz o quê? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Deixa eu falar uma coisa, nós estamos aqui com vida. Por que estamos com vida? Porque nós temos um ser imaterial que conserva-nos com vida. Nós chamamos isso de espírito. O espírito nos preserva com vida. Tiago está dizendo que quando uma pessoa morre, o que identifica que essa pessoa morreu é que o espírito saiu dela. O corpo fica ali inanimado. Não tem mais vida, o espírito já foi. Assim também a fé. Sem obras, sem atitude, sem ação, sem fazer nada, é uma fé morta, é uma fé sem vida, é uma fé inoperante, é uma fé ineficaz. Mas quando a gente vive a fé, põe em prática a fé, em obediência à palavra, em temor a Deus, quer cumprir, meu Deus, aí Deus olha do céu, a fé está viva. Quem aqui está com a fé viva, fica de pé para a gente orar. Quem entrou aqui com a fé viva, está com a... Aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E se hoje pessoas precisam ser tratadas na sua fé, chegou a hora, é agora. Pastor, a minha fé não está nada bem. Então hoje Deus é poderoso para curar esta fé, para aumentar esta fé, para sarar esta fé, fortalecer a tua fé, renovar a tua fé. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Coloque a mão no teu coração neste momento, a gente vai orar. Coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Senhor, faz eu viver a fé genuína, faz eu viver a fé perfeita, faz eu viver a fé verdadeira. Eu não quero ter uma fé morta, eu não quero ter uma fé parecida com a fé que tem os demônios, Pai. Eu quero ter a fé verdadeira, genuína, autêntica. Tem alguém já orando, tem alguém fazendo oração, tem alguém fazendo esta oração nesta noite, tem alguém orando. Tem alguém pedindo a Deus aqui, tem alguém clamando a Deus e dizendo: Senhor, eu quero viver a fé verdadeira, eu quero viver a fé genuína, eu quero viver a fé autêntica, eu quero viver a fé que te glorifica, a fé que te exalta. Presbítero, isso, vem fazer esta oração em nome de Jesus, para que nós possamos viver esta fé verdadeira, genuína, autêntica. Enquanto ele está orando aqui, você está orando aí. Enquanto nós estamos clamando aqui pela tua fé, esta fé, batalhe por esta fé, e vamos estar orando. Presbítero, faz a oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e querido Pai, segundo a tua poderosa palavra para a nossa vida, nos ajude, Senhor, a perseverar nesta fé, a fé verdadeira, nos ajude a praticá-la, Senhor. Ó Deus, entendemos, ó Pai, que o mais importante, Senhor, é praticar a sua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor amado, assim, ó Senhor, como nossos amados irmãos no passado, Senhor. Muitos deles foram mortos, expressando a sua fé verdadeira em Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, pedimos a tua ajuda, Senhor amado, que possamos pôr em prática, Senhor, a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Ó Deus, para que a nossa casa, Senhor, esteja edificada sobre a rocha, Senhor, sobre a tua palavra santa e bendita, Senhor. Ó Deus, que o mundo possa olhar para a tua igreja, Senhor, e ver, Senhor, que a tua igreja pratica a palavra, Senhor amado. Ó Deus, assim como o Senhor falou, ó Pai, que somos sal, que somos luz, Senhor,
Senhor. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para a tua igreja, Senhor, e ver brilhar o teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus amado, ajude o teu povo, Senhor, a continuar perseverante, praticando a tua palavra, Senhor, vivendo firme na fé no Senhor, ó Pai, confiantes em ti, Senhor. E um dia, Pai, sabemos, ó Senhor, se continuarmos firmes e constantes, o Senhor nos arrancará dessa terra, Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor e poderemos dizer, Pai, que valeu a pena a perseverar na fé verdadeira, na fé do Senhor, ó Pai. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos a ti, Senhor. Amém. Quantos podem glorificar Jesus? Diga glória a Deus aí. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja, que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam, e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Diga para essa pessoa, tenha uma noite muito abençoada em nome de Jesus.